Fala pessoas, bem-vindos a mais um episódio aqui na semana do Quarto do Diretor. Meu nome é Gustavo Miranda e infelizmente eu gosto de Sandman, mas o Neil Gaiman fez muitas atrocidades ali que eu acho que são imperdoáveis. A gente vai falar mais sobre elas durante o episódio. E ao meu lado virtual direito, ele, Nicolas. Tava tomando chamate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nicolas. E, cara, o Kanye West, pô, pelo menos na questão da música, assim, eu acho que ele conseguiu se redimir no último álbum, né? Agora, fora ali da música, eu já não coloco minha mão no fogo. Eu também não. Meu mano, Kanye West aí tá meio complicado. Inclusive, eu acho que o tema desse episódio de hoje dava pra gente fazer uma edição especial só com as polêmicas de rapper, né? Nossa, tem como fazer. Eu consigo citar uns 10, assim. E ao meu lado virtual esquerdo, Gabriel Gomes. Saudações, lindezas. Eu sou o Gomes e... J.K. Rowling, né, mano? Foda. É o que eu tenho, né, pra dizer dessa pessoa aí. Foda, né? Eu adoro a obra dela, Harry Potter, foda. Mas assim, foda, né? Mano, foda o que ela faz, né? Meio... Mas hoje a gente vai falar, então, como você já deve ter percebido, sobre obras e autores e como separar, ou se a gente deve ou não separar essas obras dos autores, que são autores polêmicos, alguns cancelados, alguns que não são tão queridos ali pela cultura pop e pela humanidade em si. E a gente vai debater um pouco sobre isso, mas a gente vai tentar não julgar ninguém, não vai tentar agredir ninguém aqui verbalmente, porque a gente também não quer ser processado. Mesmo que algumas pessoas mereçam. Mesmo que algumas pessoas mereçam muito, na verdade. O nosso objetivo é colocar a dúvida na cabeça de vocês, até que ponto a gente consegue separar uma obra de um autor, né? Exatamente. Não esqueçam de deixar o likezinho, compartilhar e segue no Instagram, que vai ajudar bastante a gente, beleza? Vai lá pro episódio. Cara, eu acho que esse vai ser um dos episódios mais macabros do corte do diretor, tá? Um dos mais sombrios. Mas eu vou começar citando um exemplo que eu acho que a galera não tá ligada. Porque, beleza, a gente fala de cinema e tal. E um compositor que ele é muito importante pra história do cinema indiretamente é o Richard Wagner, né? O Richard Wagner, ele compôs a Cavalgada das Valquírias, por exemplo, que o Miranda vai colocar de fundinho no podcast agora enquanto eu falo. Que é a trilha, por exemplo, de Apocalipse Now, né? E ele era um compositor, ele viveu acho que lá no final do século XIX, né? Ele era um compositor profundamente antissemita, consequentemente ele virou o compositor favorito do Hitler. Porque ele representava aquela ideia idealizada do povo germânico na música dele, né? E daí, tipo assim... Não dá pra gente negar a inovação que ele trouxe na música clássica, que virou base pra construção de trilha sonora que a gente tem hoje no cinema. É um valor inestimável pra música, pro cinema, pras artes em geral. Mas ele era um cara, e aqui, assim, ele era confirmadamente antissemita, sabe? Ele foi uma influência direta pra idealização nazista, né? Eu tô vendo que a gente vai ser desmonetizado. Não, desmonetizado a gente não vai, mas, mano, por exemplo, a gente trazer aqui o Neil Gaiman que eu tava falando no começo ali. O Neil Gaiman eu acabei de pesquisar aqui. E só pra trazer informação.
Neil Gaiman e a ex-mulher dele, eles foram processados por estupro e tráfico humano. Isso por denúncias da empregada dele, né? Acusações e a gente tem a grande obra pesadíssimas, né? Acusações pesadíssimas. E uma das grandes obras dele é o Sandman, que pra mim é uma das minhas obras preferidas desde a minha infância, tá ligado? E aí eu descobri isso depois. Eu fiquei meio... Mano, e agora? O que eu faço? Eu paro de ler Sandman? Eu paro de recomendar Sandman pras pessoas por conta desse cara? Ou eu continuo? O quanto o autor ser detestável atrapalha, torna né? a obra detestável. Torna a obra detestável, exatamente. Exato, porque ele traz valores muito bons pra obra do que, na verdade, ele trouxe pra vida real, né? Então... É estranho, cara. É bem filosófico, como o Nicolas falou. E daí vem o... Como que eu lido com isso na minha cabeça? É tipo... Cara, se aquele autor ele usa essa obra pra financiar as atrocidades dele... Exato. Tipo assim, você indiretamente dá publicidade pra isso, consumindo a arte dele, você tá ajudando no processo, né? E tem um caso até um pouco mais preocupante, porque às vezes você não tá apoiando financeiramente, comprando aquele produto, igual no caso do Wagner, tipo assim, tá, o cara já morreu há muito tempo, né? Ou um exemplo que as pessoas até conhecem mais, o HP Lovecraft, né? Uhum. Que viveu num mundo completamente... tipo assim, ele tinha um reflexo de uma sociedade bem desalinhada, por assim dizer, né? Que era os Estados Unidos do século XIX. Sim. E a obra dele, tipo, até que ponto ela carrega essas ideias nefastas que ele tinha pessoalmente, sabe? Mesmo que ele não esteja lucrando mais e não consiga mais usar a arte como escudo pra crítica ou pra espalhar uma ideia ruim, sabe? Costuma ser muito mais fácil a gente tratar de autores do passado que já morreram do que, por exemplo, você falar do Kanye West. De agora, né? O Neil Gaiman não tá mais tão em alta, mas também teve a série do Sandman, né, recentemente. O Neil Gaiman não. Tanto que a próxima temporada teve poucos episódios por conta disso, né? Também. É um negócio que, quando a gente para pra ver, assim, a gente olha e a gente pensa, pô, caramba, tem essas coisas tão feias aqui na nossa frente, tá ligado? Daí é um reflexo muito comum também a gente pegar e meio que virar pro lado, né? Assim, tentar não pensar sobre isso, né? Pensar sobre como ainda hoje pessoas famosas, pessoas que conseguiram alcançar fama através de arte, têm esses pensamentos tão retrógrados, né? Cara, e às vezes a coisa é até um pouco mais sutil. Eu falei do caso dos rappers aí, né? Um cara que eu gostava bastante da música dele era o R. Kelly. Vocês estão ligados, né? Do Space Jam. Fez a trilha do Space Jam. Sim. O R. Kelly, as músicas dele, elas são bem carregadas, assim, de temas sexuais, né? E daí, quando os crimes dele, né, envolvendo questão de tráfico sexual, de abuso de menores também, que já são coisas muito mais pesadas. Quando isso acabou vindo à tona, você começa a pensar, será que a obra dele não é meio biográfica também? Será que, tipo assim, não é uma confissão, entre aspas, né? Ele fazer uma música que trata dessa dinâmica de poder, sabe, sexual, pô, fica uma coisa esquisita, sabe? Começa a ficar meio intancável, assim. É um cara que hoje em dia praticamente não escuto mais, né, trabalhos antigos dele. Tirando a música do Space Jam, porque essa daí é clássica, né? É foda. E eu não consigo separar tão bem na minha cabeça, assim, sabe? Sim. Diferente desses caras do passado que morreram há muito tempo. Eu vou dar um exemplo também no âmbito da música. 2 exemplos, na verdade. O grupo de rap Síntese, né? Que hoje em dia é só um cara só.
e o outro, infelizmente, não tá mais por questões de desenvolver algumas doenças mentais. Alguns anos atrás, saiu uma notícia de que esse cara aí, que é a principal figura do Síntese, ele batia na mulher dele. E daí, mano, foda. Não escuto mais Síntese hoje em dia, tá ligado? Mesma coisa com Scalene. Scalene saiu uma banda, né, daqui do Brasil, que saiu uma notícia de que o cantor lá, o principal, se não me engano é o cantor, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que é o vocalista. Ele também batia na mulher. E, cara, eram dois grupos musicais aí dos artistas que eu gostava pra caralho. A Scalene como banda e o Síntese como rapper, né? Eu gostava pra caralho, que eu achava muito foda e que a arte deles era muito da hora, mas eu tive que deixar de escutar. Eu não consigo mais escutar hoje em dia. Né? Tipo, não dá mais aquele tesão. Parece que você acaba cortando a sua ligação emocional, né? Sim. Quando você pensa sobre o que o autor causou. Pois é, o Nicolas comentou ali, tipo, de você dar dinheiro pra esse autor, às vezes, coisas do tipo. Que tem obras ali que seja a pessoa cancelada, né? Mas tem obras boas. Eu dou o exemplo da J.K. Rowling, por exemplo. Eu fiquei muito. Como que eu vou dizer? Muito preocupado se eu compraria ou não, por exemplo, Hogwarts Legacy quando saiu, tá ligado? E, mano, será que eu compro essa bosta, mano? Porque, tipo, eu vou estar dando dinheiro pra ela, tá ligado? Só que era um jogo que eu queria jogar, porque eu gosto do universo Harry Potter. Mas no fim, eu acabei comprando. Aí se eu fiz uma coisa errada ou não, eu não sei. Talvez eu tenha feito. Porque ela financia a galera que fala mal do grupo LGBT, né? Então, um exemplo assim que eu não consigo cancelar na minha cabeça, cara. E é terrível, assim, é o Roman Polanski. Que, tipo, é um diretor que tem uma questão pesadíssima lá com crimes sexuais nos anos 70, né? Ele chegou a ser condenado. Tá foragido até hoje. Só que eu olho pra obra dele, e diferente do exemplo que eu dei do R. Kelly, por exemplo, eu não consigo ver na obra dele como que ele poderia estar... como que eu posso dizer? Influenciando negativamente as pessoas. Tipo, a mensagem da obra dele, e aqui eu vou dar de exemplo talvez o melhor filme dele, que é o Pianista, ganhou o Oscar e tal. Sim. Eu não consigo ver como que aquele filme tem alguma relação direta com os crimes dele, sabe? Então eu falo, pode crer. Como diretor de cinema, Polanski é um grande diretor. Mesmo que talvez como pessoa ele seja, assim, de moralidade questionável, né? Tem os defensores do Polanski, eles falam, por exemplo, a questão, tipo assim... ele não cumpriu com a justiça lá nos Estados Unidos, mas também não tem evidência de que ele foi reincidente, sabe? Tipo, ele não é um estuprador em série. E eu falo assim, Vou atravessar aqui a rua, vou matar alguém. Tipo, eu não sei se Paris, isso... matei só uma pessoa na minha vida e tá tudo certo. O que incomoda, e daí, claro, quem sou eu pra julgar? Eu não duvido que ele tenha se arrependido do que ele fez, né? Mas ele não cumpriu com a justiça, né? Ele tá foragido. Ele tá foragido, ele continuou trabalhando, continuou fazendo filmes lá na Europa, né? É um diretor muito respeitado, mas ao mesmo tempo ele tem essa mancha na reputação dele aí que não dá pra ignorar, sabe? Mesmo que eu consiga separar, nesse caso, né? A obra do autor, ele continua sendo um autor, assim, muito, muito questionável, moralmente falando. A forma como eu tento lidar com esse tipo de coisa é mais ou menos assim. Se eu consumir algo que um autor problemático produziu e eu criei carinho por esse algo, eu ainda vou manter um pouco desse carinho, mas eu acho que eu vou tentar não consumir mais tantas coisas desse autor. Mas nem sempre funciona. Faz sentido. Por exemplo, Harry Potter. Vai ter a nova série, né? Harry Potter. Cara, eu adoro Harry Potter, adoro. É algo muito importante na minha vida, todos os personagens, o universo, acho que é muito importante. Odeio a autora. Odeio ela, detesto ela. Também. Cara, ela usa do dinheiro que ela consegue com a marca de Harry Potter pra
a criar uma ONG que protege gente que comete coisa transfóbica. Isso. Tipo, olha o nível, tá ligado? Aí já digo, já de antemão, tá? Que o One Piece vai me ajudar muito na hora de assistir Harry Potter. Que eu não pretendo comprar e consumir nada novo da autora. Então, tipo, quando eu for comprar os livros de Harry Potter, eu comprei usado. Aham. Entendeu? Okay, então, tipo, boa. quando eu vou comprar coisas, assim, eu não compro coisas novas. Pra não gerar dinheiro pra autora. Você prefere circular no mercado paralelo? Sim. É uma das formas que eu encontrei de lidar com isso. É essa aí. E também o Nicolas citou mais cedo do Lovecraft. No Lovecraft tentaram redimir ele com outras obras ali que saíram, como Lovecraft Country, pra mostrar que, na verdade, o racismo ali não existe ali, né? Eles tentaram ignorar um pouco, na verdade, o racismo. Mas ainda assim não deu certo. Eu acho que Lovecraft, felizmente, perdeu um pouco ali da sua onda nos últimos anos. Eu acho que essa questão do dinheiro que o Gomes comentou, ela pega muito mais quando a gente tá falando não dos artistas em si, mas dos produtores por trás. Igual, por exemplo, foi o caso do Harvey Weinstein, né, da Weinstein Company. E como que é? Miramax. Da Miramax. Produziu os filmes do Tarantino e tal. E o da Nickelodeon, né, teve o Dan Schneider lá. Sim. Nossa, sim. Que depois descobriram que ele tinha umas práticas bem esquisitas. E o produtor, ele não é o artista, né? Mas ele é a pessoa que tá por trás da parte financeira. Ele é o que faz a obra girar ali, né? A obra sair do papel. Então, realmente, ele lucra cometendo crime, sabe? E daí eu não tiro a razão, por exemplo, de quem foi atrás na época, de boicotar os Oito Odiados, filme do Tarantino. Por causa das polêmicas do Einstein, né? Acho que ele foi o último filme ali produzido do Tarantino em parceria com a Miramax. E a galera falou, não vão assistir esse filme porque a gente tem que mostrar pra esses caras que eles não podem fazer o que quiser e continuar lucrando, sabe? Sim. Mas aí também eu gosto tanto de Os Oito Odiados, tipo, como que eu vou ficar sem assistir? Assiste pelo One Piece, tá ligado? É uma peça de obra importante, sabe? Não gere nenhum tipo de engajamento nesse filme que possa gerar dinheiro pra eles. Então. Exatamente. Tanto que quando lançou o novo trailer, acho que essa semana passada do Harry Potter, eu vi dois lados. Eu vi uma galera militando e falando assim, não, porque a gente tem que cancelar essa série, porque não sei o quê, porque o autor é isso, aquilo, aquele outro. Tipo, gente, não vai cancelar, tá? Harry Potter é uma máquina de fazer dinheiro, né? Dificilmente, e continua sendo muito influente. A J.K. Rowling tem o toque de Midas, né, das franquias aí. Não. Ela fez um universo muito bem feito. Às vezes é só o que você precisa também. Isso que eu quis dizer. Bem feito. Qualquer coisa que você colocar o nome de Harry Potter, inevitavelmente vai dar dinheiro. Sim, então. Na quantidade de bonequinho que eles vão vender, roupa, enfim, tudo. Vão lançar a edição especial do livro de novo, com versão da série, com capa diferente, com não sei o que, com... com certeza. Enfim, vão fazer muita grana. Daí entra a minha filosofia de, tipo assim, mano, não vou gastar dinheiro com isso, tá ligado? Eu vou comprar de outras pessoas que já compraram, mas eu não vou comprar diretamente ali da fonte. Aí fica a pergunta, você vai comprar Hogwarts Legacy 2? Não. Vai ter Hogwarts Legacy 2? Vai ter Hogwarts Legacy 2. Eu não comprei Provavelmente nenhum. Cara, se for pra comprar Hogwarts Legacy 2 só no dia que ele lançar e ficar, tipo, sei lá, R$20. Daí eu vou dar o que de lucro? $2? Provável. Tá ligado? Eu acho que eu vou pelo One Piece. Vai ter que ser pelo One Piece. Eu vou jogar pelo One Piece e daí se for pra comprar, vai ser pelo One Piece. Quando tiver com promoção muito boa. Exato. E daí, tipo assim, sei lá, eu vou estar dando $1 de... Aí foda-se, tá ligado? Aí não é nada, né?
lembrei de um exemplo que me pegou bastante também. Recentemente no Oscar, teve uma pequena polêmica, no Brasil nem tanto, mas a Brigitte Bardot, que faleceu no final do ano passado, lá com seus 90 e tantos anos, não tava no In Memoriam do Oscar, né? E ela foi uma pessoa muito importante pro cinema, né? Mais pro cinema europeu do que pros Estados Unidos, mas uma pessoa muito importante pro cinema, pra movimentos feministas lá da época, né? Uhum. E depois que ela se aposentou do cinema, nos anos 70, ela teve um papel importantíssimo na ecologia. Provavelmente, assim, uma das top pessoas mais importantes pra ecologia na questão de legislação, né? De fato conseguir mudar as leis lá da Europa. E ela foi esnobada, por assim dizer, no Oscar, né? Muito provavelmente por causa das polêmicas envolvendo a Brigitte Bardot, né? E ela era, assim, publicamente xenofóbica, islamofóbica. Islamofobia é um tema que tá em alta agora por causa da questão de Israel, terrorismo, questão do Irã. Então eu acho que o Oscar quis fazer assim. Se a gente homenagear ela, o pessoal vai chiar falando que ela tinha que ser cancelada. Se a gente finge amnésia, o pessoal vai falar que... Alguns vão falar que a gente tinha que ter homenageado, mas são menos pessoas, sabe? Eles preferiram jogar safe ali. Vamos fingir que nada aconteceu e tá tudo bem. Foi bem isso mesmo. E por mais que eu respeite muito a Brigitte Bardot por tudo que ela representa e também por essa questão ecológica, tipo assim, é o tipo de pessoa que você pensa, ela teve a oportunidade de mudar algumas ideias que ela espalhava publicamente, sabe? Sim. Acho que seria um caso parecido com o da J.K. Rowling também. Com certeza. A J.K. Rowling, quando ela falou pelas primeiras vezes que ela teve os comentários transfóbicos, o pessoal bateu muito, muito, muito nela. Daí ela teria aquela chance de olhar e falar, pô, será que eu tô com o pensamento certo sobre isso? Ou será que eu me equivoquei? Tá ligado? E daí ela continuou com o pensamento dela. E ela continua até hoje e faz o que faz, né? Financia a ONG pra galera poder ser transfóbica e pra ter, tipo, advogado pra essa galera aí que é acusada de transfobia. Mano. Ela se perdeu muito no personagem, né? Não, demais. E daí eu fiquei sabendo também que ela lançou um livro, acho que em 2023, 2022, de uma personagem que é acusada de transfobia e, tipo, a vida dela acaba por causa disso. Então, tipo... Meu Deus. Nossa, que tema interessante, hein? Vem sempre de que a gente menos espera, né? Uhum. Olha só. Poxa, fui racista e minha vida acabou por causa disso. E agora? Eu vou publicar um livro assim, o que vocês acham? Caralho. Mas teve a polêmica também do Johnny Depp na época, né? Que ele foi acusado pela Amber Rose lá, ter batido nela e todo mundo cancelou o Johnny Depp, as obras dele, Piratas do Caribe, Caralho é 4, mas depois Cara, eu acho que se reverteu o processo. Isso que aconteceu com o Johnny Depp é um processo até meio importante. Foi uma pena que aconteceu com ele, mas não foi um processo meio importante pra gente entender hoje que, tipo assim, não necessariamente só porque tá sendo acusado, tá na justiça e tudo mais, que realmente aconteceu. É um negócio meio até complicado de falar, né? Porque, pô, beleza, acusaram que ele matou a mulher. Matou a mulher não, tipo, batia na mulher dele e tudo mais, né? Enfim, pô, é uma acusação seríssima. Ele perdeu um monte de contratos e não sei o quê. Depois, na justiça, mostrou-se que a Amber Heard, na verdade, era uma grande filha da puta, né? Ela e armou tudo, assim. forjou tudo, se maquiou, tirou foto roxa, como se tivesse apanhado e fez isso aqui, tudo sobre a vida dele. Cara, ela queria o dinheiro dele. Imagina, tipo assim, se não fosse o Johnny Depp, tá ligado? Tipo, o Johnny Depp pelo menos tinha dinheiro, ele podia pagar por segurança e tudo mais. Só era um Zé da esquina, tá ligado? Que é acusado Johnny disso. Depp, eu recomendo. Daí veio um monte de... o Neymar do cinema, então. Então. Daí veio um monte de gente e, tipo, mata o cara, tá ligado? Fala, pô, você matou na mulher, não sei o que, não sei o que. Bateu na mulher, não sei o que, mata o cara, tá ligado? Então é um negócio complicado. Do Johnny Depp.
Eu recomendo todo mundo assistir o documentário que fala sobre isso, porque você vê o quão ridículo é os argumentos do advogado da Amber Heard e, tipo assim, o juiz até quase segurando pra não rir, Sim. porque falando, tipo, mano, não é possível que isso tá acontecendo, tá Foi ligado? um grande circo, né? E o Sim, Johnny sim, Depp, tipo assim, mantendo a espetáculo, né? postura. Exato, velho. Nossa. O que de certa forma eu também bizarro. achei errado, cara. Tipo, eles transformaram isso, a mídia transformou isso num grande circo, como o Gomes falou. Sim. E desde o começo, na época, faz o que, uns 10 anos isso? Uns 8 anos? Por aí, por aí. Sempre que alguém perguntava, eu falava, cara, não coloco minha mão no fogo por famoso, sabe? Uhum. Eu não vou sair acusando, xingando Johnny Depp na internet e também não vou sair defendendo a Amber Heard porque ela também é famosa, ela também tá... Tipo assim, não dá pra saber quem tá falando a verdade, deixa que a justiça lá dos Estados Unidos vai investigar e vai tirar as conclusões dele, aí depois a gente pode afirmar alguma coisa, né? Exatamente. É diferente do caso, por exemplo, do Polanski que eu citei, que o cara confessou o crime dele. Sim. Ou então do caso da J.K. Rowling, que por mais que ela ainda esteja solta por aí espalhando ódio, é uma coisa que ela fala publicamente. Você vê que... Ou até da Brigitte Bardot, né? Que por mais que ela tinha uma certa imunidade senil, do pessoal falar assim, não, deixa ela que ela é muito velha. Mas uma pessoa que... acho que há 30, 40 anos ela tava fazendo... acusações pesadíssimas com argumentos um tanto, como que eu posso dizer, racistas, acho que pra dizer o mínimo, né, que era ódio direcionado ali contra alguns grupos, e ela foi processada várias vezes, teve oportunidade tanto de se arrepender, de se retratar, quanto de parar de falar esse tipo de coisa e não fez, né. Então não tem porquê... Eu acho que as pessoas elas tinham que parar de querer arriscar a reputação dos outros pra defender alguém que parece não ter capacidade de se defender, sabe? Sim. Igual quando você vê um autor atacando publicamente uma minoria é uma coisa. Quando você vê um famoso atacando outro, sei lá, é tudo meio... Me lembra aquela treta da Haluca, como que era? Nossa. O pessoal fez maior alarde e eu nem sabia quem que era. Da Haluca, velho. Então. Nossa, ele parte 1, parte 2, parte 3. Haluca, o Dibo, e daí depois o cara que namorou a ou o Haluca, não sei. Também ela acusou ele, não sei o que, deu exposed. E daí o cara se ferrou pra caramba também. Então, tipo, foi uma treta aí. E eu lembro que todo mundo comentando de todos os lados, tipo assim, isso, e Haluca isso, e dando sua opinião, não sei o que. E daí eu olhava e falava, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, eu não entendi o que tava acontecendo. E não tinha tempo também de ir atrás de ver um vídeo de 1 hora explicando, então... Faz sentido. Cara, a gente comentou sobre, né, como a gente age com coisas, autores e tudo mais, que tem suas problemáticas e tudo mais. Eu queria comentar sobre como eu ajo quando eu sei que o autor é problemático e eu ainda não conhecia a obra dele. Então, por exemplo, eu vou citar a Marion Zimmer Bradley, que é a autora dos livros de As Brumas de Avalon, que é um livro de fantasia famoso, né? Bem famoso. Bem famoso mesmo. Porque ele conta aí a história através da vista de personagens femininas sobre a época lá do Rei Arthur, as lendas do Rei Arthur, né? Vocês vão achar estranho se eu falar que eu nunca ouvi falar? Não, né? Você não sabe ler. Faz sentido. Eu não sei ler, desculpa, gente. E daí, essa autora aqui, ela morreu em 99, se não me engano. Em 2014, a filha dela veio a público e falar que ela foi abusada dos 3 anos de idade até os 12 anos de idade pela mãe e pelo pai. E que o pai vivia abusando de crianças, mas que a mãe dela, que é a autora dos livros, e o pai dela também acho que é famoso, ou enfim, foi famoso, não sei exatamente com que ele trabalhava, mas ele cometia pedofilia e a minha mãe escondia.
Meu amigo. Daí, se não me engano, uns anos atrás, eu li uma matéria, eu não sei, eu não tenho certeza se é sobre esse caso aqui, mas eu li uma matéria, que eu tenho quase certeza que é sobre esse caso, que ela falava que, tipo assim, às vezes ela chegava em casa, ela tinha, tipo, seus 15 anos, e daí tava tendo, tipo, uma festa, e daí, tipo, vinha um monte de homem no quarto dela, tentando, tipo, se oferecer pra ficar com ela, não sei o quê. Daí, tipo, ninguém fazia nada, assim, Caralho, sabe? cara. Aham. Tá, isso é pesado. Pesadíssimo. E é foda que a pessoa morreu já, então não tem Então. como ter... Aí não o tem que como que eu a gente faço levar a quando... justiça humana Exatamente. pra pessoa. É... Aí, o que eu faço quando eu vejo, por exemplo, um autor desse calibre, né? Fiquei sabendo disso. Porque As Brumas de Avalon, pra quem lê fantasia, ele é um livro que é sempre muito citado, né? Ou pelo menos era sempre muito citado. Aí, o que eu faço hoje em dia? Se eu vejo que o autor tem problema, eu evito. Por mais foda que a obra desse autor possa ser, eu prefiro evitar. Cara, eu tive isso com o P. Diddy. Porque Porra, sim. o Didi, ele entra naquela categoria que eu falei mais cedo, dos produtores, sabe? Tipo, ele de fato ganhava muito dinheiro agenciando a galera, né? E... Por exemplo, o Notorious B.I.G., que eu sempre consumi bastante, é cria do Didi, sabe? Tem ele nos clipes lá e enfim. Só que eu não conhecia o trabalho do P. Diddy. Eu conhecia uma ou outra música dele que é mais famosa, mas assim, eu não conhecia o trabalho dele. Eu pensei, pô, caramba, né? Esse cara aí tava por trás de tudo o tempo todo. Eu continuo escutando o B.I.G., porque... Primeiro que eu acho que ele tem álbuns muito bons, e segundo que, sei lá, o cara já morreu, eu não consigo cancelar o trabalho dele por causa do P. Diddy, mas... O Didi, eu fui dar uma olhada no trabalho dele e eu pensei, caramba, ele era um músico medíocre, assim, comparado com tudo que ele produziu, né? Com a galera que ele produziu, ele era um músico medíocre. Certeza. Eu não sei até que ponto a minha opinião foi influenciada por eu já saber das polêmicas dele. Eu tenho essa teoria, assim, de que eu já conheci ele querendo jogar o trabalho dele pra baixo, sabe? Sim. Vocês querem fazer o episódio especial Polêmicas do Mundo do Rap, só? A gente fala de Drake, fala do... fala do... Mano, do Kanye West em detalhes. Eu não escuto rap americano, né? Então... Ah, tem polêmica do rap brasileiro também, não sei. Não, com certeza tem pra caralho. Então... Eu já citei o Síntese já, por exemplo. Cara, é uma pena, porque o Síntese realmente era muito bom, assim, não... E hoje eu só não consigo mais escutar ele. Tem o 50 Cent apoiando o Donald Trump, né? Pra algumas pessoas é um crime... tá no mesmo nível dos outros da lista aí. Mano, é meio foda isso. Bom, pessoas, espero que tenham gostado do episódio de hoje. E se faltou mais alguém aí que a gente não comentou, alguma obra, lembra de comentar aí, ou pensar aí sobre, reflita sobre o que a gente falou, porque na verdade a gente não deu uma resposta, nada sobre certo ou errado. A gente só falou sobre o que está acontecendo e sobre os autores e suas obras. Você consome o que quiser aí, fica pra sua consciência, né? Fica pra sua consciência, exatamente. E alguma notícia dos senhores aí? Algum recado? Nos segue no Insta, caralho. Nos segue no Insta, por favor. Segue no Insta aí que vai estar ajudando pra caralho. Bom, episódio triste, cheio de crimes horrendos, né? É episódio meio dark hoje. Mas é um tema importante. Eu acho que é necessário. É um tema importante, exatamente. Bom, obrigado a todos. A gente se vê semana que vem e valeu! Falou.